Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da tentativa de assassinato do André Ventura, supostamente, não é? André Ventura diz numa entrevista que o tentaram matar e, e o Mário Machado foi preso. Onde é que está a relação entre estas duas dinâmicas? Vou ler a notícia. Eu tenho aqui a notícia. Polícia Judiciária prendeu Mário Machado em casa e levou-o para o estabelecimento prisional de Lisboa. Autoridades prenderam o líder do grupo 1153 na tarde desta quinta-feira em casa. Mário Machado tinha dito que ia entregar-se na segunda-feira, dia 26, para cumprir a pena de 2 anos e 10 meses de prisão, a que foi condenado por crimes de ódio. E eu estou farto. O pessoal está muito sensibilizado com o complexo de Édipo da Melanie Klein entre os 18 meses e os 24 meses e o complexo de Édipo do T. Freud entre os 3 e os 5 anos. É daí que vem a sexualidade e a agressividade. A antropologia fez estudos infinitos acerca do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é a pedra de toque da psicanálise. Aliás, o Freud diz isso nos 4 conceitos fundamentais que Freud entende que a psicanálise se baseia. O complexo de Édipo é um deles, e o complexo de Édipo, sexualidade, recalcamento e resistência. E o Freud diz exatamente isso. Se não consideram estes conceitos fundamentais da psicanálise, os senhores não se podem considerar psicanalistas. Porque o Freud foi que criou a psicanálise. Só um tonto é que é capaz de ir diretamente contra o Freud em questões fundamentais. O Feyerabend fez isso com a questão do id, mas foi a questão da antropomorfização do inconsciente. O Feyerabend foi cuidadoso, não é? Aliás, o próprio Balint, não é o Balint, era o Bowlby, que hoje em dia é muito respeitado com a teoria do vínculo, e Ainsworth, discípula dele brilhantíssima, muito respeitado, tipo do ponto de vista teórico, fundamentalmente, o vínculo, teoria do vínculo, que é a grande teoria dos dias de hoje. A escola do objeto é uma teoria de vínculo. O Bowlby teve grandes problemas com o establishment psicanalítico porque, pronto, tinha ali umas ideias um bocado peculiares, e a Ana Freud diz: não, o Dr. Bowlby não se deve perder para a psicanálise, ou seja, pronto, não te percas aqui. Ou seja, a psicanálise percebe muito bem a natureza humana, principalmente nas questões da sexualidade e da agressividade. Eu estou farto de insistir que a política de hoje, que se vive nas redes sociais, fundamentalmente, ganha-se eleições e perde-se eleições nas redes sociais, é tudo à base de crimes de ódio, assassinatos de caráter e assassinatos físicos. Estou farto de insistir. Mas está a falar disso por causa de si. Não. Eu sou um deles, sou um dos alvos. Mas sou eu o alvo, o André Ventura o alvo. É qualquer pessoa que tenha capacidade de chegar ao poder político. É aí que eles atacam. Ok? Não atacam os miúdos, ou os choninhas, ou as pessoas sem grande protagonismo. Atacam os craques, porque os craques, como é evidente, vão para a política, e na política se ingram, como é evidente. E a política gosta dos craques, e os craques gostam da política porque o poder político, de certa forma, é o último desidrato destas dinâmicas. Dir-me-ão. Qualquer pessoa acaba a sua carreira na política. Sim, é muito usual os ricos gostarem da política, exercer funções públicas, como viram pelo Musk, o homem mais rico do mundo, foi para a política. Ou seja, a política continua a ser, do ponto de vista do estatuto social, o mais alto galão. É mais prestigiado ser primeiro-ministro do que neocirurgião. Eu acho que os neocirurgiões têm mais mérito, de longe, mas realmente o neocirurgião
não fica necessariamente na história, pode ficar mais ou menos nos anais de uns manuais e tal, mas um primeiro-ministro fica para a história, para sempre. Um Papa, Nossa Senhora de Fátima, não é? Esse é que fica mesmo, não é? Um ministro fica para a história? Não necessariamente. Se bem que todos os nossas ruas em Lisboa, a maior parte é de ministros e primeiro-ministros, não é? Inclusive do antigamente, não é só o mais recente, o mais recente sendo dos outros séculos. Onde eu quero chegar é que a política é uma arte muito nobre, mas devido às redes sociais serem profundamente perniciosas, porque é esta tecnologia dos dias de hoje, é os computadores, é os telemóveis, é as tablets, o pessoal, como é muito desequilibrado e aquela questão clariniana e freudiana está muito mal resolvida, existem muitos problemas com os pais. O engenheiro Evelino disse, mas o professor trata muito bem a sua mãe, é um exemplo a seguir. Se eu acho que tenho que tratar bem a minha mãe, acho. Se ela merece, fez tudo por mim, tudo. O meu pai faleceu muito cedo, como sabem, e eu tornei-me o príncipe académico que conhecem e outras coisas afins devido à minha mãe. Mesmo que tivesse sido uma má mãe, foi uma excelente mãe, e é uma excelente mãe, mas se fosse uma má mãe, eu continuaria a tratá-la bem. No Winnicott diz, talvez não tão bem, verdade seja dita, mas bem, uma mãe suficientemente boa e uma mãe ambiente. E depois há a questão do pai, né? há o nome do pai, a lei do pai interpretada ou não. E é aí aqui que o complexo de Édipo se manifesta na Melanie Klein, entre os 18 meses e os 24 meses, a inveja mórbida e a agressividade estão ali na sua sede primeira, e a sexualidade subjacente, mas a Melanie Klein é muito insensível, a agressividade domina. E depois, obviamente, Freud, dos 3 aos 5 anos, o complexo Édipo clássico, em que a sexualidade domina. E o Freud também tem razão, os dois complexos de Édipo estão certos, são diferentes, é um Édipo mais lato, é um Édipo, eu arrisco-me a dizer que o complexo de Édipo é entre os 18 meses e os 5 anos. Os 18 meses e 24 meses é a primeira fase do complexo de Édipo, a fase agressiva, e depois a segunda fase, entre os 3 e os 5, é a fase sexual. Eu arrisco-me a dizer isso, não tenho evidência clínica disto, nem estudos psicossociais, como a extrema-direita tanto gosta. A psicanálise não funciona assim, não tem evidência de falsificabilidade do tio Popper. Não temos isso, é baseado no inconsciente, não temos a verificação dos factos. Os maluquinhos é que querem verificar os factos em tudo. Isso não existe, há coisas que não são verificáveis nem na internet, nem na Bíblia, nem na ciência, nem no direito, são especulações, é uma verdade metafísica. Este pessoal duraria nos serviços secretos 5 segundos, nos serviços secretos é tudo à base de hipóteses, não há factos. Os homens da equipa, como estou sempre a dizer, o shield da equipa número 6, da SEAL, até ao final não sabiam se era o Bin Laden que estava lá em casa, não tinham confirmação. Havia ali um homem que parecia ter a altura do Bin Laden, sim, parecia ser o Bin Laden porque tinha um correio que tinha trabalhado para a Al-Qaeda, isto e aquilo, mas até ao fim, até o soldado ver o Bin Laden e o matar, infelizmente, à queima-roupa, a sangue frio, não sabia se era o Bin Laden que lá estava. Não há factos. As coisas mais importantes da vida não há factos. Então, se é relacionado com a política ou com áreas académicas sensíveis, muito menos. Mas as redes sociais dão poder ao povo, Aristóteles tinha muito cuidado em relação a isso, ditadura da maioria, cuidado com isso, vão comer-vos vivos, e comem. Por isso é que o André Ventura, de certa forma, queixa-se muito bem na entrevista que o tentaram matar. Sim, fizeram o mesmo comigo, e o Mário Machado, pois, anda nessas águas porque foi acusado de crimes de ódio pelo histórico que tem, foi lá bater com os costados. O pessoal diz, mas foi um Twitter, isto e aquilo. Não, uma pessoa que já teve um histórico que os amigos andaram no bairro alto com bastões de baseball e um matou. É que era o grupinho, foram todos a julgamento, inclusive Mário Machado. Era o grupinho onde ele estava, que infelizmente fez o que fez ao Alcino Monteiro no bairro alto, não é?
Ou seja, evidentemente, estes grupinhos, estas pessoas que têm amigos que matam outros por razões da cor da pele e da religião e da orientação sexual, obviamente que se fazem qualquer uma que seja, vão logo lá bater com os costados e muito bem. O Mário Machado foi bem preso, muito bem preso. Muito bem preso. Mas foi só um Twitter, nem que fosse um espirro. Nem que fosse um espirro. Como é evidente, estou-vos farto de dizer a mesma coisa. E se os senhores me vêm dizer para o meu canal, se tiverem o desplante de dizer que o Mário Machado é um herói da pátria e um nacionalista, não estão aqui a fazer absolutamente nada. Se os senhores elogiam pessoas como o Mário Machado na minha live ou nos meus... Por isso é que não há comentários já, não tenho paciência nenhuma para a aturagem de estúpida e maluca e psicopática. Nem os bons, nem os maus. Os bons gostam de mim, mas também têm cada pancada que até mete impressão, ou os maus, que esses coitados, enfim, o futuro a Deus pertence. E os senhores têm o despolante de fazer a apologia de amigos de ex-assassinos, não é? Pois, os skinheads, os armaskins, os grupos que se organizavam onde o Mário Machado estava, e ainda está com outras dinâmicas mais diluídas, que vão atrás das pessoas com bastões de beisebol, e alguns chegam mesmo ao homicídio qualificado. Se os senhores elogiam, é nacionalista, é um protetor da pátria, é um criminoso de carreira. Parece que já está ressocializado, sim, licenciou-se em Direito e tal, tem mais feito, pronto, tudo bem. Mas só tem que bater com os costados. Porque, pronto, é sempre a mesma cassete, são fanáticos. E isto, o Mário Machado fora das redes sociais, mas há muitos Mário Machados dentro das redes sociais muito piores que ele. Ele tem os seus defeitos, mas ao menos dá a cara e a gente sabe quem ele é. Aliás, ele ameaçou a doutora Querida Almeida, que é a diretora do SIAC na altura, de ser a procuradora. Então, ameaçam procuradores, estão à espera do quê? Então, os procuradores. Eu tenho, como sabem, a minha maior amizade dentro do sistema de justiça é com a Procuradoria, como é evidente, por razões óbvias. Eu tenho, obviamente, cabeça de procurador. Os procuradores, metam-se com eles, metam-se. Aliás, uma vez estava num congresso do Ministério Público, justamente, em que o professor Pinto Albuquerque veio diretamente de Estrasburgo, onde estava no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e com a sua malinha, com os códigos penais e processos penais, uma malinha que parece uma mala de viagem, com o motorista que deixou mesmo à porta da Faculdade de Direito. Não, o congresso foi na reitoria, o motorista conseguiu entrar com o carro cá para baixo, na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, e o professor Pinto Albuquerque era o congresso elaborado pelo sindicato. Bem, eu acho que tenho de bateria, espero que isto não acabe, estou a olhar sempre para o telemóvel. Não vai ser um vídeo longo, não tenho muita paciência, quer dizer, não gosto de falar disto, estou farto até aos olhos destas pessoas que têm um registro claniano profundamente pernicioso e perverso, deviam estar todos internados ou presos, como é evidente, ou outra coisa qualquer, não é? Mas isso, o futuro a Deus pertence. E nesse aspecto, onde eu quero chegar é que eu, quando fui a esse congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, estavam lá os procuradores todos, portugueses, conheci-os a quase todos, já conhecia muitos, mas conheci-os a quase todos, e há uma altura que há um grande quid-pro-quo com um procurador muito conhecido e outro menos conhecido, que pronto, que eles têm uns egos. Se os senhores acham que eu tenho um ego, não conhecem os procuradores do Ministério Público uns com os outros, não conhecem mesmo. Um grande quid-pro-quo, e o professor Pinto Albuquerque que estava como preletor. Então, um grande quid-pro-quo entre os dois, aqui o professor Pinto Albuquerque só se ri. E eu também, e outros que lá estavam, não é? Porque os procuradores é quem tem a função no Estado de acusar os outros, não é? Os juízes julgam, os procuradores acusam. São ganhos, até à medula. Obviamente que não perceber a natureza humana quando se metem com pessoas deste género.
Metem-se com quem não deve, estou farto aqui de dizer a mesma coisa, metem-se com quem não deve, metem-se com quem não deve e depois acabam por pagar a fatura, não é? Diz-me eu, está a falar em relação ao Mário Machado? Estou. A minha pessoa, a procura do Ministério Público ficou marcado para sempre. As pessoas pensam que os outros não reagem, são todos uns agentes, são bebes de encher, assassinos de caráter, assassinos físicos, assassinos morais, crimes de ódio, não. Pensam que os outros não reagem, claro que os outros vão reagir cedo ou tarde, com os instrumentos que têm, é bem ou mal, levanta o deito ou não. E o Mário Machado está sempre a esticar a corda à parte, como é evidente. As pessoas estão a esticar a corda com o André Ventura, então, no momento que ele chegar ao poder vão ver o que é que vai acontecer. Eu espero que ele não ajuste contas do meu género, eu acho que ele não é tão militarista como eu, pelo menos não teve serviço militar nas tropas especiais, segundo o que saber. Mas estou mesmo a brincar com fogo, é constantemente a espicaçar o bicho, não é? O bicho não é o André Ventura, o bicho é a expressão, não é? No momento que o André Ventura está a saber que fazem assassinos de caráter em relação à pessoa dele, assassinos quase físicos, como eu o compreendo, fazem o mesmo comigo, isto, aquilo e aquilo outro, vai enchendo. No momento que depois a pessoa reage e pode pôr a mão, bem, é como o Ministério Público faz com o Mário Machado, cada coisinha que ele faz, pumba, estão lá em cima. A pena de prisão de 2 anos e meio, devia ser mais. Porquê? Então, está sempre nisso, não aprende, não abre o olho, está sempre nisso, está sempre com a mesma conversa. Os senhores estão aí, depois os senhores defendem estas pessoas, quer dizer, pronto, eu não sabia que era pessoas de bem, skinheads e skins, eu não sabia, mas pronto, se é 2 anos e 10 meses de prisão, é mais de 2 anos e meio, por isso, vamos para a matéria, não tenho muita paciência para falar aqui mais sobre isto, vou ser sincero. André Ventura, um grande abraço para si, caro amigo, estamos juntos, vamos ver se chega ao governo, parece que o tempo está bom em Lisboa, por isso eu até gostava de, enfim, chegue lá ao governo, caro amigo, para a gente fazer as nossas contas e tal. Bom, então, vamos aqui para a matéria. Tínhamos já acabado aquela nota de rodapé muito longa, como sabem. Toda a gente gostou muito, inclusive o professor Mitar Ribeiro, que tem acompanhado e tal. Deixa cá ver onde é que eu ia, porque eu depois começo a dizer, íamos na sentença do Sr. Juiz, como sabem. Eu tinha ficado justamente, eu adoro isto, a jurisprudência é absolutamente, a professora Teresa Beleza foi espetacular ao introduzir-me, porque o seminário de Direito Penal da professora Teresa Beleza na Faculdade de Direito, na Universidade Nova de Lisboa, onde eu estive, a fazer o doutoramento, como sabem, a professora Teresa Beleza, que foi minha professora de Direito Penal e deu 18, tinha a ideia de analisar a jurisprudência, como é que a jurisprudência se processa e se desdobra, como é que os juízes decidem. Eu tive uma sorte, eu sei ao doutora, sou professora, é exatamente isto que eu quero saber, é como é que os juízes decidem em casos de psicopatia. E ele disse, doutora, é exatamente isso que eu faço aqui neste meu seminário, uma sorte de primeira apanha. Eu sempre tive muita sorte com os meus professores, sempre tive uma sorte de primeira apanha com os meus professores. E pronto, aliás, eu sempre tive muita sorte com professores socialistas, comunistas, seja o que for. A primeira vez que eu tive problemas em termos académicos e profissionais foi por causa das redes sociais desdobradas na política. Foi a primeira vez na vida que eu tive problemas. Nunca tinha tido problemas em termos académicos ou profissionais e tenho 50 anos. Nunca tive um único problema. E sabem como é que eu sou todo virulento nas minhas reações quando me fazem alguma. Nunca tive nenhum problema. Em 3 continentes, em vários países que já vivi, nunca tive nenhum problema. Diz bem acerca do que é o ódio e a violência e os assassinatos de caráter e os assassinatos físicos quase que existem nas redes sociais e na política, que são irmãs gêmeas nos dias de hoje. As redes sociais e a política são irmãs gêmeas, porque a política faz nas redes sociais. Atenção, eu nunca tive problemas, graças a Deus, por
das minhas convicções, quer dizer, sempre, não tive nenhum problema. Aliás, toda a gente sabia que eu era do CDS, toda a gente sabia que eu era conservador, toda a gente conhecia os meus pensamentos nas conferências que eu tantas vezes fui, e nas conversas com colegas, e nas conversas com os professores, do curso de Aconselhação de Híbrido, com o professor Armando Marques Guedes, com a professora Teresa Beleza. Pá, quer dizer, nas redes sociais, exatamente o mesmo pensamento. Pois, não, mas depois vão apanhar os outros que são doidos ou criminosos e que, enfim, alteram substancialmente o vosso conteúdo, não é? Pois, é outra conversa, corte e costura, tira-se do contexto. Quando se tira do contexto o nosso raciocínio, está tudo estragado. Se o nosso raciocínio tem um contexto, é uma coisa. Se o nosso raciocínio é tirado do contexto por corte e costura e adulteração, perde-se por completo o fio à meada e, obviamente, que passa de um discurso, até pode ser mais truculento e mais, enfim, militarista, mas tem uma linha de raciocínio subjacente, que normalmente é uma linha de raciocínio bastante científica, como é a minha característica, ou mais académica, se quiser. Agora, se faz corte e costura e adulterações e por aí adiante, e se tem 5 segundos de um raciocínio de 1 hora, obviamente que é tirar do contexto uma linha da Bíblia, do Velho Testamento, a dizer que se deve fazer isto e aquilo que aos cristãos nunca mais acaba, ou como o Corão, deve-se fazer isto e aquilo outro aos infiéis. É uma linha do texto inteiro. Quando se tira uma linha do texto inteiro, num texto sagrado ou num texto filosófico, não faz sentido absolutamente nenhum e aquilo parece uma coisa muito parva e às vezes bastante odiosa. O meu discurso nas redes sociais é o mesmo. Se tira uma frase que eu digo mais a quente, ou uma reação minha mais a quente, 2 ou 3 segundos, do contexto inteiro do vídeo, obviamente que é um disparate, normalmente, ou uma coisa bastante esquisita. Pois, é isso que as redes sociais fazem e é isso que a política faz. E por isso é que os senhores têm que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque como há males que vêm por bem, não é? É um abre-olhos. Por isso, vou para a matéria, é isto que eu gosto. A jurisprudência é um espetáculo e como os juízes decidem, é uma beleza ver as cabeças dos seus juízes conselheiros e dos seus desembargadores. Eu só jurisprudência, não é o Tribunal de Santarém, como dizia o professor Marques da Silva, uma decisão do Tribunal de Santarém, primeira instância, porque os tribunais de relação são 5, o Supremo Tribunal de Justiça é só 1, como é evidente, e os tribunais de relação são, obviamente, as capitais de distrito, não é? Porto, Lisboa, Évora, Guimarães e Coimbra. E então o professor Marques da Silva, com muita piada, sempre acusado de um juiz que proferiu uma sentença catastrófica a dizer que não tinha havido violência suficiente numa violação de uma senhora, levou uma tarefa infinita dos catedráticos e dos académicos de direito penal. E então o professor Marques da Silva, cada vez estava a falar dessa sentença judicial, o senhor todo juiz da primeira instância chegou a dizer não houve suficiente violência na violação. Vejam bem esta apécula. Levou uma tarefa do establishment e o pessoal começou a gozar com aquilo, com a jurisprudência de Santarém. Os tribunais de primeira instância não fazem jurisprudência. Quem faz jurisprudência são os tribunais superiores da relação e, obviamente, o Supremo Tribunal de Justiça, que pode fixar a jurisprudência obrigatória muitas vezes. O juiz tem que seguir aquela linha de pensamento. Senão põe assim assados muito grandes. Mas pronto, os senhores é que sabem, os senhores é que vêm aqui para os Googles e sabem tudo e tal. O Google é que é jurisprudência, não é o Supremo Tribunal de Justiça. O Google é que sabe. Sim, senhor. Ok. Tínhamos ficado em que o Sr. Juiz o Sr. Juiz Conselheiro Lourenço Martins do Supremo Tribunal de Justiça a elaborar uma sentença judicial. Tínhamos ficado aqui, vai ser curto, não me apetece falar muito sobre isto no vídeo. E se faço vídeos longos, as pessoas também não veem, eu também estou a ficar sem bateria, por isso, enfim, depois tem tantos vídeos não vêm, quer dizer, parece que ficam muito confusos, coitadinhos. O que requer no processo penal a consagração da perícia colegial e da perícia interdisciplinar. Ou seja, o Sr. Juiz, o Sr. Juiz Conselheiro, a ser claramente incisivo, que para se perceber a psicopatia em sede de jurisprudência, o Supremo Tribunal de Justiça português, a dizer, nós não percebemos disto, precisamos dos peritos, precisamos da perícia interdisciplinar, precisamos da perícia colegial, precisamos dos especialistas externos ao direito penal. Ele, aliás, foi como foi dito pelo juiz lá em Londres, nós não percebemos o registro clínico, você,
Os doutoramentos, né? Vocês, os doutoramentos, é que têm que explicar isso, né? Porque o auxílio, vejam bem o que o Sr. Juiz diz, porque o auxílio ao juiz não se bastará em regra com o saber isolado da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria ou da sociologia. Ele elenca estas 4 áreas. Obviamente que é um totó, a psicanálise é uma merda. A gente já sabe que isto não presta para nada. Não, isto aqui, deste lado do mundo, nós somos os maiores, não é? Como tal, a psicanálise não presta para nada. O resto do mundo são uma camada de totós, não é? Inclusive os americanos e os europeus que põem a psicanálise como rainha ainda nos dias de hoje, não é? Pronto, só para saber. Chepa isto. Fervo logo. Acabaram de chegar à civilização, tem mania que são os maiores. Tá bonito. Por amor de Deus. Acabaram de chegar à humanidade, não foi à civilização, mas enfim. O Sr. Juiz coloca aqui, obviamente, as 4 áreas clássicas, especialmente a psicanálise, que é a minha senhora, como sabem. Em conformidade com o exposto, acordam os juízes do Supremo Tribunal de Justiça em julgar verificada a existência dos vícios a que se referem as linhas A e B do artigo 410, número 2 do Código de Processo Penal e ordenar o reenvio do processo para novo julgamento, anular o julgamento anterior, hein? Por causa justamente das experiências do Ministério Público e Companhia Limitada. Não sei se estão a ver o gancho que este juiz não era. Vejam bem quão patanoso os coitados dos procuradores têm que estar sempre nas patinhas com o pessoal que percebe disto, porque este julgamento foi anulado devido à insuficiência probatória no que concerne às experiências do Ministério Público das 4 áreas clássicas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e da sociologia. Mas aparentemente a psicanálise não é elegível para as experiências. Pronto, se não é elegível, não é elegível. Não é elegível aonde? Em qual legislação? Em qual território? Em qual geografia? Não é? E é que está, não é? E é que está. Mas enfim, porque parece que em Portugal até gostam, não é? Mas enfim. Continuando. E com isto concluo. Ordenar o reenvio do processo para novo julgamento relativamente à questão da imputabilidade e consequências advenientes, o qual deve ser realizado por tribunal a determinar de acordo com o artigo 426-A do mesmo diploma. E acaba a citação do Sr. Juiz, e eu coloco aqui pesquisável em o link do tribunal e depois as referências. Para concluir, apesar da abertura deste acordo em relação ao modelo biopsicossocial, não deixa de ser tributária da imprecisão da terminologia da ciência forense quando há zonas de fronteira ou zonas limite. Tenho uma citação um bocadinho mais longa e fico por aqui já. Pronto, isto para vos dizer que o Ministério Público, os peritos, os especialistas, as legislações são muito complexas, as geografias são muito complexas, há muitas formas de se trabalhar nesta área para ajudar os procuradores. Obviamente as perícias no sentido clássico do termo são as melhores, mas os procuradores estão sempre em biquinhos de pé a falar com os especialistas, porque os próprios juízes de direito anulam julgamentos por insuficiência probatória a nível pericial. E se o perito faz a geneira, ou é mal aconselhado pelos colegas especialistas de outras áreas, ou os próprios procuradores aconselham-se mal num registro de consultoria ou outro com os especialistas, e o próprio perito que faz a perícia final espalha-se ao comprido, um julgamento é anulado. Uma perícia tem um que assina, mas tem muita gente que o ajuda a fazer aquilo. Um procurador fala com um perito, mas falou com alguns 500 antes ou depois, para ver se o perito não se espalha ao comprido, para evitar, muitas vezes num registro de consultadoria, mas também de assessoria e também de, às vezes, quase amizade, porque há procuradores que não confiam em determinado tipo de peritos que são nomeados pelo tribunal, por exemplo, nomeadamente os psiquiatras, não os conhecem pessoalmente, e então ficam ali um bocado, um julgamento pode ser anulado, como foi o caso deste acórdão, por causa de uma perícia mal feita por quem a assina no final, ou mal aconselhada por quem falou com o perito em circunstâncias várias, ou mesmo os próprios procuradores não foram bem aconselhados pelos especialistas com quem falam, com quem têm relação pessoal, e obviamente depende muito da legislação, depende muito do peso da vossa área,
depende muito como as coisas são feitas em cada país, em cada território, em cada legislação e às vezes mesmo no próprio país, dependendo do Estado, se for uma federação como aos Estados Unidos, como a Austrália, como ao Brasil, bom, até os Estados diferem de legislação, como é evidente. Por isso estas coisas são muito complicadas e, como vê, um julgamento foi anulado por causa da questão policial no Ministério Público. Em relação à psicopatia, em Portugal, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Mas pronto, isto não está no Google, como tal, isto é tudo falso, hein, caros amigos. Muito obrigado, um abraço.